Mas depois que todo mundo conheceu a história de Vaqueirinho, aí sente uma certa compaixão. Mas só rola depois que você conhece a história do cara, né? Depois que vem à tona é muito fácil. Todo mundo vai criar aquela empatia. Alguém me mostrou esse vídeo e eu disse, vá na família desse cara que você vai encontrar. Isso não pode ser normal em canto nenhum da face da terra. Que às vezes a discussão é, pô, esse cara já tá solto. O problema não é ele tá solto. O problema é que ele tá solto e vai fazer a mesma coisa, pô. É nessa abordagem que se dá a morte do policial. É nessa abordagem que o policial, às vezes, fica lesionado pro resto da vida. Algumas pessoas, durante uma abordagem, elas vão rir demasiadamente. É uma forma dele expressar o nervosismo. Alguns vão se urinar e outros vão simplesmente soltar algumas palavras indesejadas. Então, mas vamos lá, mas pra gente não fugir muito aqui. Vaqueirinho. A história de Vaqueirinho, e aqui eu vou entrar agora um tanto quanto espinhosa, tentar explicar para não ser mal interpretado. Mas vamos lá. Vaqueirinho, até então, um mero só conhecido praticamente da polícia, enfim, da justiça, né? E o pessoal do Conselho Tutelar e tal, enfim, mas ali conhecido nesse meio. Até então ninguém conhecia, e principalmente a polícia também não conhecia a fundo, estou dizendo assim, no modo geral. O que é que eu quero dizer? Cometia crimes, esse chamado pequeno delito, né? Furto, perturbação, dano ao patrimônio, Menor tal. potencial ofensivo. Mas já era um conhecido da polícia. A polícia prende, tá perturbando, tá não sei o que, a polícia prende, solta, solta. Tinha 19 anos, a maior parte dessas prisões, na verdade, apreensões, foi quando era de menor, né? Então terminou sendo um cara muito conhecido ali no meio policial de João Pessoa. E por isso mesmo, é meio que, abre aspas, natural, natural assim, né? Não é que estou justificando, mas é meio que natural a polícia ter raiva. Mas rapaz, de novo, Novamente. esse vagabundo de novo, esse caba safado de novo. Acredito que seja justamente porque, na maioria das vezes, os policiais não conhecem a fundo a vida de cada meliante, né? Fica naquela de prende e tal, tem aquele primeiro contato, o cara começa a ficar famoso, mas você não conhece, na maioria das vezes, né? Você não sabe a história e tal. E aí a pergunta que eu queria fazer é essa: por quê? Por que que a polícia, do modo geral, tá, gente? Não é, mas assim, por que que tem raiva? Eu até já tenho uma resposta para mim, mas eu quero ouvir de todo mundo também. Por que que o policial tem raiva desses perfis, desses caras? A ponto de dizer, vagabundo de novo, caba safado, elemento, ceboso, maligno, etc, etc. Por que que surge essa raiva? Eu acho que Só repetindo, eu já tenho minha resposta. Não é bem raiva não, acho que é indignação em função daquilo que a gente tanto ouve aí nos dias, que embora eu discorde em alguns momentos, da história do enxugar gelo, né? O cara que é preso ou apreendido 10, 15, 20 vezes, essa mesma viatura poderia estar fazendo um patrulhamento no quadrante de responsabilidade dela, evitando outros crimes. Né? Talvez se nós tivéssemos leis um pouco mais rígidas, sobretudo nas pessoas que são contumazes em prática de delitos, mesmo sendo eles de menor potencial ofensivo, que é esse que ofende o cidadão comum, não que os outros não tragam nenhum transtorno. Delito é delito, mas essa sensação de impunidade, não é, que gera um aumento da criminalidade, isso é dito por vários especialistas, né? Essa sensação de enxugar gelo mesmo, que alguns policiais ainda têm, né? Que poderia estar se fazendo outra coisa, o que há de mais legítimo na atividade policial, que seria a manutenção da ordem pública, como está devidamente capitulado lá na Constituição Federal. E isso acaba aqui criando uma revolta, porque você fica meio que, usando uma expressão popular, sendo um palhaço. Porque você está conduzindo uma pessoa... Olha aí o pensamento de uma autoridade policial que está nas ruas 12 ou 24 horas trabalhando para proteger a sociedade. Tá vendo aí? Então isso cria não só no próprio profissional de segurança pública, como na sociedade, que eu acho que houve uma citação outro dia aqui, não aqui nessa mesa, mas na mídia nacional,
Um cara que havia sido preso mais de 50 vezes numa única delegacia. Quer dizer, acho que só no Brasil acontece um negócio desse. 50 vezes? Era em torno de 50 vezes. Parece uma piada, né? Não é? Então, assim, você se sente, enquanto profissional de segurança pública, Frustrado, meio né? frustrado, impotente, de saber que aquilo ali, talvez se nós tivéssemos um pequeno ajuste na legislação, que já foi tanto comentado, talvez fatos dessa natureza não acontecessem. Não é? Eu acho que é um misto disso. Né? Eu fiz essa provocação pelo seguinte, porque assim, por exemplo, depois que todo mundo conhece a história pegando o Vaqueirinho como gancho, né? Que é a proposta de hoje, do bate-papo de hoje, é pegar como gancho para a gente conversar sobre ocorrências semelhantes, etc. Mas depois que todo mundo conheceu a história de Vaqueirinho, do Gerson, né, o nome dele, aí sente uma certa compaixão, né, pelo cara, tal, Pela morte, né? aí eu falo da sociedade como um todo e até em setores policiais também. Porque, de certa forma, rola essa empatia, né, porque realmente não é uma história fácil a dele. Pelo que se conta, não conheço, nunca, mas pelo que já foi publicado, não é história fácil. O cara que vem, a mãe esquizofrênica, parece que a avó também, a família, pelo menos ali no primeiro grau, praticamente doente, enfim. Mais 4 irmãos. Os irmãos foram todos adotados, ou seja, ele ficou meio que sozinho ali e terminou sendo rejeitado, né? crescendo. Só esse sentimento de rejeição, né? Crescendo sozinho, né? Sem mãe, sem irmão, sem, não sei, a história do pai, não sei, enfim. Uma vida totalmente desmantelada, vamos dizer assim, do ponto de vista familiar. Então, assim, tem que rolar uma empatia, é lógico. Mas só rola depois que você conhece a história do cara, né? E a polícia, ela não tem como, principalmente nas ocorrências, no quente, né? No quente da ocorrência, você chega, tá o cara lá, quebrou o vidro da viatura, jogou uma pedra no vidro da viatura. O policial já tá ali com o seu estresse natural. Chega um sujeito, quebra o vidro da viatura, né? Como é que você vai imaginar que ele é filho de não sei o que a mãe é isso? No primeiro momento é a raiva. Tem algum problema, né? Primeiro momento é o impacto mesmo da raiva, né? E aí, assim, aí é muito fácil quando, aí eu cito a sociedade do modo geral, criticar a polícia, o policial, que no primeiro momento sente aquele impacto por conta dos fatores que você já mencionou aqui, né? O policial, ele tem essa sensação de impotência, de frustração, porque as coisas não funcionam, ele tenta fazer o trabalho dele, né? Prende e... Enfim, não é que às vezes a discussão é, pô, esse cara já tá solto. O problema não é ele tá solto, a meu ver. O problema não é ele já tá solto. O problema é que ele tá solto e vai fazer a mesma coisa, pô. Se ele já tivesse solto e não fosse mais fazer aquilo, né? Tivesse arrependido, não vou mais viver disso. Aí beleza, ninguém ia estar, nem o policial, nem a sociedade ia estar moendo com isso, não ia estar com raiva. Mas o problema é que além de estar solto, a polícia meio que já sabe que ele, pelo perfil, pelo histórico, tarará, eu digo ele, tem uma com base Vaqueirinho, mas enfim, é o mesmo perfil. A polícia meio que já sabe que vai acontecer de novo, né? Que vai ter que prender de novo, e a cada prisão dessa é um estresse, e dependendo do perfil, é uma possibilidade, né? Até uma morte. Mas enfim, então assim, eu fiz essa minha provocação por isso, porque no geral, às vezes a sociedade critica a polícia que tem raiva, e às vezes meio que tenta descontar essa raiva, tenta fazer como se fosse uma válvula de escape pelo estresse do dia a dia da polícia. Mas é difícil para o policial entender o contexto. Depois que vem à tona é muito fácil. Todo mundo vai criar aquela empatia. E no caso específico de Vaqueirinho, eu acho que tem que criar mesmo, porque realmente, quem é que queria para você, na sua vida, um filho, por exemplo, na condição da história desse rapaz? Ninguém quer, pô. Quem quer isso para sua família? Ninguém quer um ente seu vivendo, nascendo, vivendo e crescendo numa situação dessa. Quem é que quer? Não quer, né? Então, se não quer para você, vai querer para os outros. Mas assim, só para... Eu fiz essa pergunta, mas eu também tenho a minha resposta é mais ou menos como a sua.
pela quantidade de frustração do trabalho policial. E aí é uma série de fatores. Não adianta só estar culpando justiça, meter o dedo, não, a culpa é da justiça, que não é só isso, né? É uma série de fatores aí. E o policial, ele se vê meio que impotente, frustrado. E que aqui e acolá tenta desabafar, às vezes até, desbravar aquilo que está, enfim. E termina, às vezes, realmente cometendo excessos. Muito embora, Saulo, graças a Deus, nos últimos anos, o entendimento do profissional de segurança pública, eu me refiro aos policiais militares porque é com eles que eu trabalho. O entendimento hoje é totalmente diferente, né? A orientação não é bem essa, né? Sim, sim. A gente sabe que as pessoas, cada um tem suas próprias dificuldades, né? Tem sua educação que é própria de berço, felizmente, boa parte deles, todos eles, né, tiveram família, teve um lar, e o cara precisa ter esse olhar, como o Marcos. A gente conversava aqui, eu e Marcos, e ele dizia justamente isso. Necessário se faz que nós tenhamos esse olhar, não é? Você não vai baixar a sua guarda, você não vai deixar de exercer a sua atividade profissional, nem vai estar tratando as pessoas, deixando você, enquanto profissional, vulnerável. Agora, você precisa ter sempre esse olhar. Se você pegar esses casos pontuais ou não, que acontecem não só no Brasil como fora, não precisa estar fazendo, eu vou dizer isso sempre, não precisa estar fazendo live diante de estantes e livros que talvez você nunca tenha lido, para ser especialista em alguma coisa e entender que, se fizer um acompanhamento prévio, vai identificar que o problema se originou na família. Então, boa parte desses casos aí, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu estava em casa quando alguém me mostrou esse vídeo e eu disse: vá na família desse cara que você vai encontrar. Isso não pode ser normal em canto nenhum da face da terra. Ele deve ter algum tipo de transtorno ou ele foi acometido de alguma coisa ainda na infância. Então, o policial, o profissional de segurança pública, como todo, seja ele de qual natureza for, ele tem que ter essa sensibilidade. Isso não quer dizer que você vai baixar a sua guarda, né? Sim, sim. Que você tem que ter esse entendimento. Que, ao contrário de você, aquelas pessoas com as quais você está lidando, elas podem ter tido um tipo de vida totalmente diferente, que contribuíram de alguma forma. São duas pessoas desconhecidas. Você não sabe a história dele, de onde ele vem, o tipo de educação que ele teve. Às vezes o cara está ali externando. Quantas e quantas vezes, Marcos? Eu me lembro que uma vez eu estava na viatura de prefixo 284, uma Ranger da Força Tática, ainda dentro dessa seara. Que às vezes o cara esboça uma reação de uma vivência que ele teve anterior àquela situação que ele está passando. Né? Para que a gente tenha sempre essa compreensão. Porque uma pessoa desavisada, ela vai adotar um comportamento que, em tese, talvez fosse justificável, pela forma como o cara tratou a polícia. Mas a gente precisa entender que, diante dessa abordagem, que é um dos momentos mais críticos da atividade policial, é nessa abordagem que se dá a morte do policial, é nessa abordagem que o policial, às vezes, fica lesionado pro resto da vida. Sim. A gente está falando da abordagem de um modo geral. Sim. Que nós tenhamos sempre essa compreensão. Estava eu na viatura de prefixo 283, a Ranger da Força Tática, fazendo patrulhamento no pátio, no estacionamento do shopping. Observei quando um cidadão fez um movimento, tipo, pegaram alguma coisa aqui na frente e botaram nas costas. Olhei no retrovisor da viatura, pedi para desligar o giroflex, a gente deu a volta. Eu deixei ele passar na entrada do shopping, na entrada principal. Isso ele estava a pé? E fiz a abordagem. Ele estava a a pé, com um blusão, desses blusões de couro. Vinha ele e uma senhora. E aí eu deixei ele passar lá a linha da penalidade, né? A entrada do shopping. E aí, polícia, cidadão, mão na cabeça, tal. Ele era negro. Quando eu fiz a abordagem nele, ele ficou todo se tremendo, totalmente transtornado, assim. Se mostrou... Tenso, não esperava, né? Se mostrou totalmente importunado, a expressão é essa. E eu perguntei ele se ele estava se sentindo mal. Ele disse que estava.
que eu havia abordado ele porque ele era negro. Eu disse, eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor fica à vontade. Quando eu desembarquei da viatura, qual foi a primeira palavra que eu disse? Ele disse, o senhor me chamou de cidadão. Não te chamei de negro, safado, não te chamei de macaco. Não escrachou, ou algo cara. que se assemelhe. Eu não sei se o senhor observou, mas eu deixei o senhor passar a entrada justamente para caso não fosse encontrado alguma coisa com o senhor não tivesse se julgado constrangido. Você diz, deixou passar da frente do shopping. Da frente do shopping, né? Uma das entradas do shopping, que era aquela lá nas antigas ainda, que era a casa lotérica, até lá Para embaixo. não constranger Justamente para evitar a exposição, né? Isso. Aí ele disse... E outra coisa, o senhor pegou alguma coisa e botou nas costas. Disse, era meu celular. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, a polícia não tem visão de raio-x. Eu não tenho como identificar se aquele era um celular. Exato. E depois de uma certa conversa, aí, Marco, quando vai entrar a história da gente ter sempre esse insight, ele disse que em épocas anteriores ele foi abordado por uma determinada guarnição e ele foi maltratado. A expressão dele foi essa. Mudou o Eu disse, faz procedimento. quanto tempo? Não, faz 4 meses. E essa viatura, qual é? Ele disse, né, 283, o senhor, o sargento Brandão. Eu disse, pois é, cara, isso, infelizmente, qual é a sua profissão? Ele disse, não, eu sou enfermeiro. Eu disse, certamente na sua profissão tem pessoas que não honram a atividade que exerce. Na sociedade aqui na Terra, nós vamos ter profissionais e profissionais. Eu não conheço a tua história, não sei como se deu a abordagem, mas se de fato ela se deu dessa forma, houve um equívoco por parte desses policiais. Mas isso é coisa de 4 meses atrás. Você não pode generalizar. Se assim fosse, eu diria que todas as pessoas que fazem parte da tua profissão são pessoas assim e assada. E não é bem isso. Tem você que é um cara, acredito eu, compromissado, pelo que você está dizendo. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que a gente tem que ter em mente, algumas pessoas durante uma abordagem, elas vão rir demasiadamente, é uma forma de expressar o nervosismo. Alguns vão se urinar e outros vão simplesmente soltar algumas palavras indesejadas. Eu sempre tive isso, eu sei que não é fácil, Marcos. Eu treino isso até hoje. Estou aposentado na polícia há 6 anos, mas continuo exercitando diuturnamente. Quando tinha essas situações, eu fazia questão de enfrentá-las para eu ir treinando os meus nervos. Então, E se dificilmente... capacitando cada vez mais. E com essa conversa, Marcos, a gente trocava tiro, a gente ia ao chão se precisasse para poder dominar o cara e nunca houve problema nenhum. Né? Eu sei que as coisas, Saulo, como eu sempre digo, não se dão no campo da filosofia, né? É muito fácil aqui, aí me vem em mente, Marcos, eu não posso me furtar a mencionar sempre esse livro, que foi meu livro de cabeceira, lá no Exílio de 1993, um livro intitulado Lições de Direito Aplicado à Atividade Policial Militar, de um fulano chamado Jorge César de Assis, e ele tem um recortezinho do livro dele, ele é jurista do Paraná, e tem um recortezinho do livro dele ali, que é um negócio espetacular para qualquer polícia. É muito fácil, abre aspas, palavras do promotor de justiça Jorge César de Assis, no livro Lições de Direito Aplicado à Atividade Policial. Abre aspas. É muito fácil julgar a polícia no frescor dos seus ar-condicionados. Ponto. O difícil é estar na rua, no calor dos acontecimentos. No calor da emoção, do acontecimento, exatamente. Então, tudo diferente. todo mundo tem 1001, né? A gente não ousa dizer ao dentista como a melhor forma de extrair um dente, a um médico como examinar uma mulher, a qualquer um outro profissional de pintura, seja lá qual for. Mas especialistas ou pseudos especialistas em segurança pública, a gente encontra em todas as esquinas. Eita, tem né? um bocado. É um negócio extremamente complexo.